Estamos então na Associação Empresarial Baixo Ave, temos a Mafalda Cunha, esta associação é mais conhecida por AEVA. Para quem não conhece e para começarmos, o que é a AEVA? A AEBA é uma associação empresarial, a AEBA é a Associação Empresarial do Baixo Ave, é isso que significa. É uma associação que foi criada no ano 2000 por um conjunto de empresários, na altura com empresas na trofa, portanto empresários trofenses, que tomaram a iniciativa de criar uma associação, esta associação, não a associação da trofa, mas a associação que a partir da trofa defendesse, e é isso que nós tentamos fazer no nosso dia-a-dia, defendesse e apoiasse as empresas da região. Essa visão, e que tivemos na origem da AEBA pessoas como o Dr. Luís Portela, o engenheiro José Manuel Fernandes, o Sr. Adelino Silva, o engenheiro António Castro, o Sr. Manuel Pontes, portanto, o comendador J. Serra, portanto, um conjunto de empresários de várias áreas de atividade que tinham empresas na trofa, mas tinham empresas também já nos concelhos vizinhos e entenderam que, sendo uma região muito homogénea do ponto de vista económico e empresarial, fazia todo sentido criar uma associação que tivesse capacidade de intervenção, e essa capacidade de intervenção advinha do facto de ter uma região um bocadinho mais abrangente que só o Concelho da Trofa. E, portanto, desde 2000 que se desenvolveu este projeto associativo. Hoje em dia contamos com cerca de 500 empresas associadas, das mais diversas áreas de atividade, das mais diversas dimensões e com presença nos 4 cantos do mundo, como se costuma dizer. Temos empresas da área industrial como a Bial, a Leica, a Salsa, a Fresite, ou a Pré, portanto, ou a Inapal Metal, desde o setor automóvel, aeronáutico, têxtil. Na área da construção temos empresas também com muita responsabilidade na região, desde uma Garcia, uma Dacop, uma Amândio Silva e Sousa. O próximo presidente da direção atualmente também é da área da construção civil. E temos depois os bancos, temos empresas de intermediação de crédito, temos restaurantes, hotéis, da indústria dos plásticos, por exemplo. Temos uma diversidade muito grande que eu penso que, de certa forma, acaba por ser uma amostra ou uma caracterização daquilo que é a região no seu todo como o setor económico. Sendo a AEBA uma associação empresarial de matriz estritamente empresarial, todos os serviços que nós desenvolvemos têm origem nas empresas e têm como destino as empresas. Há bocadinho comentava, e de facto é assim, nós temos neste momento cerca de 30 serviços, mais concretamente 31 serviços disponíveis, serviços e benefícios disponíveis para a comunidade, sejam pessoas ou sejam empresas. Quando digo sejam pessoas, porque nós de facto identificamos desde a fundação estes 2 tipos de clientes, as empresas como a nossa origem e nosso destino, mas como as empresas vivem de pessoas, também percebemos desde logo que trabalhar para as pessoas tinha que estar incluído no nosso pacote de serviços, na nossa proposta de valor. Daí que quem quer que seja que queira montar uma empresa, um empreendedor que seja ou queira ser empresário, pode chegar à EBA e nós temos solução. Temos apoios, inclusivamente com espaços e espaços de incubação. Quem quiser vir à EBA porque ou não está satisfeito, ou não está empregado, ou quer mudar de emprego, também acabamos por ter aqui um serviço que ajuda a integrar essas pessoas nas empresas. E quem quiser montar o seu projeto e financiá-lo, também ajudamos a obter esses financiamentos junto dos apoios que existem do Estado ou até da banca. Portanto, temos aqui um conjunto de serviços muito significativo, um leque bastante alargado, que procuramos que seja um leque que compatibilize em termos de oferta com aquilo que são as ofertas das associações mais concelhias, sem tirar ou sem entrar em rota de colisão com os serviços que eles prestam e com os benefícios que têm para as empresas associadas, e também sem entrar em rota de colisão com as associações maiores. Porque a AEB é uma associação regional que ocupa aqui um espaço que acaba por ser complementar. Nós procuramos, em todas as nossas ações, não colidir, por exemplo, com as grandes associações naquilo que são as missões empresariais, aquilo que são os grandes certames de exposições. Tentamos aportar aí para as nossas associadas as ofertas que eles têm e tentamos aportar para as associações as empresas que podem
lá chegar, portanto fazemos aqui essas pontes, e com as associações locais, com projetos locais, nós também tentamos motivar as empresas para apoiarem, para participarem nesses projetos. Acho que em Portugal a cultura da cooperação ainda tem muito para percorrer e nós procuramos fazer a nossa parte. Somos um projeto associativo que temos aqui ligado às empresas e pessoas com grande responsabilidade na região e no país e procuramos no nosso dia-a-dia da nossa associação honrar essas pessoas e honrar essas empresas, incutindo na associação as práticas ou as melhores práticas das empresas que nos dão também o ser e que, no fundo, são o património da AEBA. O património da AEBA não são as instalações, são, de facto, as empresas que temos como associadas. Esse é o nosso verdadeiro património associativo. Tendo por base um comunicado que nós recebemos, em que é aqui descrito o INOBA+, gostaria que traduzisse para quem não percebe muito estas coisas, para quem nos ouve, para quem nos vê, o que é isto? O INOBA, INOBA é portanto, INO, inovação, BA, Baixo Ave. Baixo Ave é a região que nós criamos aqui do ponto de vista da nossa afirmação, porque não existe uma região denominada de Baixo Ave, não é? O país está dividido em regiões, Norte, Centro e Sul, e depois sub-regiões, as NUTS 2, NUTS 3, e não existe o Baixo Ave. Mas, de facto, a partir da Trofa, incluindo aqui os concelhos que tocam no Concelho da Trofa, que são contíguos, como é o caso de Santo Tirso, Famalicão, Vila de Conde e Maia, criamos aqui esta região e chamaram os fundadores da EBA de Baixo Ave. E então, nós criamos um projeto, esse projeto é dedicado à inovação, a estimular a inovação dentro das empresas, e então criamos esta brincadeira do INOBA, um bocadinho brincando que somos do Norte, e daí que o INOBA, ou INOVA, ligado à inovação. A inovação tem como base a quarta revolução tecnológica que está aí já a andar desde 2000, mais ou menos. Quarta, quinta, terceira, sexta. No digital, Agora robótica, estamos na tradicionalmente conhecida como a indústria 4.0, a revolução 4.0. De facto, nós temos uma região com forte capacidade de inovação, com muito espírito de sacrifício e muita capacidade criativa. Eu, quando nas empresas todos os dias, digo isto com muita sinceridade e com orgulho, nós temos empresas incríveis e temos muitas empresas fantásticas que não estão aí com grande visibilidade e, portanto, estes projetos também têm essa função de dar visibilidade a essas empresas que têm quadros altamente criativos, pessoas que, muitas das vezes, com relativamente pouca escolaridade, não frequentaram cursos superiores ou não fizeram grandes pós-graduações, mas que têm um espírito tão crítico e tão mobilizador que criam soluções nas empresas que lhes permite reduzir custos, aumentar produções, melhorar a qualidade das produções, evitar defeitos, controle. Portanto, nós temos realmente empresas que produzem já com grande eficiência. Comparativamente, eu diria que o que há no mundo nós conseguimos acompanhar a qualquer nível de qualquer tecnologia ou setor. Claro que em termos mundiais não temos essa reputação. E o nosso projeto, uma das grandes vertentes é dar visibilidade a esses projetos, por um lado, dar visibilidade no sentido que eles possam inspirar outras empresas e outras equipas às mesmas práticas, e também ajudar as empresas pela ligação aos centros tecnológicos e aos centros de formação e aos técnicos mobilizadores na área da inovação, dar-lhes essa dimensão de criarem rotinas, de registarem, de criarem uma inovação sistematizada. Há empresas que nós já temos cá na nossa região que são certificadas ao nível da inovação. Porquê? Porque têm os seus processos de inovação certificados. E muitas das vezes as empresas têm algum complexo, porque, primeiro, tudo que tem a ver com inovação, nem sempre há um estímulo a mostrar o que se faz. Não é? Portanto, normalmente as empresas, quando estão nos seus processos criativos e inovadores, fecham-se porque a primeira reação é criar ali uma defesa da sua criação e da sua patente ou do seu novo produto ou novo serviço. Muitas das vezes têm esse cuidado de protegerem e não protegem até através da patente ou através do registro, mas pronto, são também outras dimensões que muitas das vezes
a forma como nós fazemos esses registros e como promovemos o registro de patentes também não é facilitador, e as empresas e as pessoas muitas das vezes desmobilizam porque os processos não são fáceis. Daí que seja importante a presença de entidades, como é o caso da AEBA, que ajudamos e desmistificamos esses processos, porque de facto há coisas que é preciso registar e há processos que são morosos porque têm que ser morosos, e pese embora que isso seja uma maçada para toda a gente, mas de facto há tempos que nós temos que dar, porque quando nós imaginamos ou pensamos que descobrimos uma nova tecnologia ou um novo produto, tem que se perceber se em termos mundiais, de facto é assim. E, portanto, isso demora o seu tempo e temos de ter essa paciência. E nós, como associação, e as entidades que estão ligadas à inovação, que estão acostumadas a estes processos, temos esta prática pedagógica de instruir as pessoas nesse sentido. Mas permita-me voltar ao Inova, porque estava a falar há bocadinho, dizendo que é para inovar tecnologicamente e a tua inovação da mão de obra. Também lá está inscrita? Também está. Nós temos dentro do projeto várias dimensões. Portanto, aqui o sentido é sempre criar e estimular o espírito de inovação dentro das empresas. E temos várias atividades. Dentro das atividades que nós temos nesta fase do projeto, temos incluído também as ações de qualificação. E, como dizia há bocado, muitas das vezes o espírito inovador, criativo, não se aprende, porque é uma coisa que se trabalha de forma muito individual. O que se aprende e o que se estimula depois é o registro, é a sistematização e é depois todo o processo de inovação, não o processo mais de registro sistemático, de teste e tudo mais. O processo inovador em si é um bocadinho mais individual ou trabalho em equipa. Dentro das atividades do projeto que são importantes falar, e que penso que serão muito mobilizadoras, tem a ligação das empresas às instituições ligadas à inovação, sejam centros tecnológicos, sejam universidades, sejam empresas com departamentos de inovação. Portanto, aqui a ideia é que nós possamos criar momentos em que a partilha, quer das experiências, do que correu bem e muitas das vezes até do que correu mal, porque se nós tivermos também a prática e a sensibilidade de partilhar o que correu mal, vamos evitar que outros percam tempo, muitas das vezes, e que possam avançar mais rapidamente. Portanto, dentro da nossa responsabilidade atualmente, uma das nossas principais atividades será criar uma grande marca regional. É um objetivo ambicioso, porque estamos perante uma região que teve no passado conotações menos positivas e há que trabalhar essa nova região dinâmica, inovadora, respeitadora do ambiente, integradora, respeita as sensibilidades humanas e potencia as sensibilidades humanas, que é muito isso que eu vejo nas empresas, independentemente de outras visões ou de outras, às vezes de outras notícias que não são tão reais dentro daquilo que eu vejo nas empresas no seu dia-a-dia. E, portanto, basicamente, o que nós pretendemos é criar aqui atividades que levem a que as empresas otimizem os seus processos, registrem os seus processos e criem dentro de si as práticas da inovação e também a prática da partilha desses processos, de forma a que sejam também inspiradoras para outras. Nós começamos esta ação coletiva na área da inovação com estudos de caso, com publicação de casos, com encontros de negócios, com encontros entre empresas e entidades, e de facto começamos a assistir a uma atitude diferente das empresas numa ótica de abertura às instituições, porque muitas das vezes não há uma proximidade muito grande porque as visões são diferentes, os ritmos são diferentes e nem sempre é fácil de compatibilizar. E atualmente o que é que nós vemos? Vemos muito mais tudo quanto é universidade, tudo quanto é que é centro tecnológico, até mesmo as escolas de formação, muito mais abertas às empresas e as empresas também muito mais abertas a essas instituições. E, portanto, se nós pensarmos, vivemos e temos aqui uma ação numa região que está aqui, diria, circunscrita entre o distrito do Porto e o distrito de Braga,
que é a zona, um corredor exportador com uma capacidade incrível de produção de tudo o que há no mundo. Então vamos levar estas práticas às empresas mais pequenas, vamos fazê-las crescer e vamos dar esta dimensão de poderem, percebendo que estão apoiadas numa associação, desenvolver as suas atividades, potenciar numa ótica mesmo de partilha de conhecimentos, de conceitos, de sensibilidades, de dificuldades, não só entre as empresas, mas também com as instituições. Deixe-me pegar numa coisa que disse também muito importante, queremos criar uma marca daqui da região, uma marca de positividade e em marketing? A marca tem as diversas dimensões, não é? E o marketing não pode estar de fora, como é óbvio. E se queremos deixar uma marca, é óbvio que queremos deixar uma marca positiva. Portanto, aí não tenho dúvidas que é por aí o caminho, de facto. Isso é um nome abrangente. A marca não é só o nome. Nós, quando dizemos uma marca regional regional está sempre associada a uma dimensão que não é um grafismo, não é? Uma marca, quando nós associamos, por exemplo, os automóveis a determinados países, associamos os automóveis a algo que é uma marca, não é? Se nós pensamos num automóvel alemão, nós associamos a um conjunto de atributos. Se associamos um automóvel italiano, associamos a determinados atributos. Se associamos um automóvel japonês, são outros atributos. Portanto, o que é que nós queremos perceber é aquilo que nos distingue, é aquilo que nos pode afirmar no mundo e depois potenciar essas dimensões. Na sua? Bem, na minha ótica e dentro daquilo que nós também fomos apurando dentro do projeto que fomos realizando até agora, de facto, há aqui características muito distintivas. Há um espírito empreendedor enorme e que nos diferencia, quer de outras regiões do país, quer de outras regiões e de outros países. Portanto, o espírito empreendedor é muito distintivo, um espírito criativo, um espírito inovador, a capacidade de resiliência até já me custa dizer, porque acho que nós, face a todo o trajeto que tivemos nos últimos tempos, principalmente por causa da pandemia de Covid-19, já me custa falar em resiliência, mas de facto temos um espírito de sacrifício brutal e uma capacidade de reinvenção enorme. Na nossa região eu assisto com regularidade a empresas que, estando numa atividade, estando num mercado, quando as coisas começam a complicar, que têm uma capacidade de se reinventar de tal maneira rápida que se ajustam e vão sobrevivendo, e temos empresas aqui na região com longevidades muito interessantes e acima da média do país. Portanto, eu diria que se eu tivesse que definir, e não querendo já com isso concluir o trabalho, porque o nosso projeto terminará no próximo ano, e aí é que serão apresentados os resultados definitivos, mas de facto a nossa marca regional passará por aportar a dimensão da inovação, da criatividade, da capacidade de adaptação, da capacidade de regeneração e do espírito de respeito profundo, quer pelo planeta, quer pelo ser humano. Nós vivemos num país e numa região que, de facto, hoje em dia tem cuidado muito grande com o ambiente, respeito ao ambiente. Não temos, comparativamente com outras zonas com as quais concorremos, com outras zonas do mundo, não temos práticas contra o ambiente e, hoje em dia, mesmo nós, enquanto cidadãos, na escolha dos produtos e das empresas onde compramos os produtos ou os serviços que usamos, já temos muito cuidado com a dimensão do planeta, com o respeito pelo planeta, com o respeito pela dimensão humana, a integridade humana, respeito pelos valores da pluralidade e, portanto, eu acho que, de facto, temos sorte em viver aqui num cantinho com um clima excepcional, com uma região com uma paisagem fantástica, com um património cultural enorme e com já muitos ao nível da cultura, com muitas oportunidades e com muitas possibilidades de escolha. Portanto, viver aqui no Baixo Abo é bom,
Viver no Baixo Ave tem-se qualidade de vida e só temos é que projetar melhor esta dimensão para termos mais capacidade de vender os nossos produtos e de integrar aqui também outras empresas e outras pessoas que, sendo de fora, possam escolher Portugal e a nossa região, a Zona Norte, para viver e para trabalhar. Diria em palavra uma marca dinâmica? Uma marca dinâmica. Falando aqui também de um bocadinho sobre a possível crise financeira que poderemos viver, que estará até iminente, em que é que a AEVA poderá já, a partir de agora, preparar os empresários associados para essa possível crise? Nós tentamos, no nosso dia-a-dia, responder àquilo que são as necessidades das empresas. O que nos parece que, neste momento, é importante é haver um espírito de cooperação e de orientação. De facto, as empresas estão um bocadinho sem saber o que é que se possa fazer no futuro. Também não temos, do ponto de vista de informação das instituições públicas, algo que possamos sentir que é, de facto, aquilo que vai acontecer em termos de cenário. A imprevisibilidade é cada vez mais crescente. Nada nos fazia levar a imaginar uma crise que tivemos e quando pensamos que estávamos a sair da crise, ninguém estava a imaginar que pudéssemos cair num contexto ou numa situação de guerra. Tudo vai depender de como é que isto agora vai evoluir e, portanto, tirando aquelas pessoas que conseguem fazer previsão por meios menos objetivos, eu diria que o que é que vai nos defender no futuro? A capacidade de adaptação, portanto, tudo quando sejam empresas com grandes estruturas vão ter maior dificuldade, porque tudo o que todas as empresas que sejam mais ágeis vão ter maior facilidade de adaptação ao que aí venha. A capacidade financeira é muito importante e já sabíamos isto, não é? Mas uma coisa é saber, outra coisa é ter a capacidade de reagir a tempo. Eu diria que as empresas que estão neste momento com maior fragilidade, quer económica, quer financeira, vão ter maior dificuldade em sobreviver. Portanto, o que é que nós como associação estamos a fazer? Estamos a criar grupos de trabalho, estamos a criar reuniões de partilha de informação, estamos a promover um espírito de compra o mais possível entre as associadas. Regularmente vamos tendo aqui encontros de negócios onde as empresas maiores estão presentes, em que as suas áreas de compras abrem para que as empresas mais pequenas possam ter a oportunidade de vender para a região e estamos a ter um espírito de partilha grande de informação entre as empresas, seja por oportunidades de negócios, seja por oportunidades até de contratação de recursos, quer por oportunidades de novos projetos e vamos tentando criar esse espírito de criar um planeamento dinâmico, mais diário, não é? Aqui há bem pouco tempo, na visita de uma empresa que tem mais de 1000 colaboradores atualmente, dizia-me um gerente que estavam a fazer reuniões diárias para conseguirem fazer planeamento de produção. Ora, é impensável que uma estrutura com 1000 pessoas faça planeamento ao dia. Claro está, porque é que isso acontece? Porque não tendo domínio sobre as compras, sobre o fornecimento das componentes que são necessárias para ser trabalhadas nessa empresa, nessa fábrica, não era possível fazer planeamento de forma diferente. Portanto, temos que nos adaptar às circunstâncias e reagir. Como disse, a nossa capacidade criativa é enorme e como temos como objetivo superar, de certeza que o que vamos conseguir é superar. E claro que há coisas que vão ter que mudar, há empresas que não vão conseguir ultrapassar as dificuldades, mas provavelmente as que não conseguirem ultrapassar as dificuldades terão em si outras oportunidades de recomeçar, aprendendo a lição, porque é sempre importante, e se nós como país tivermos a capacidade de integrar também esses conhecimentos e as pessoas que resultem desses projetos que possam falhar, pelo menos essa experiência já têm, essa aprendizagem, e portanto farão melhor no futuro, com certeza. O Inova, segundo aquilo que eu li, tem como alicerces o Norte 2020. O Norte 2020 já não tem as verbas esgotadas? Isso é uma pergunta malandreca.
Não, portanto, o nosso projeto tem o financiamento contratualizado e até agora não temos a expectativa de que esse contrato possa ser quebrado. Sabemos que há entidades... Não estamos num limbo entre o 2020 e o 2030? Sim, mas já há projetos que estão financiados e contratualizados, desde que os projetos cumpram aquilo que são as suas obrigações contratuais, penso que nada indica que possa haver alguma falha. É evidente que as empresas, as instituições e todas as entidades que estejam a ser apoiadas no âmbito dos fundos, seja Norte 2020, sejam outros, têm que ter a capacidade de cumprir com aquilo que está estipulado em termos contratuais. Evidentemente que estamos numa fase de mudança de quadro e isso é uma fase sempre de instabilidade, porque Portugal 2030, Portugal 2020, PRR, são tudo siglas que nós vamos ouvindo, sabemos que significam apoios comunitários ou apoios do Estado para a realização de investimento e de atividades que depois também em si estimulem o país nas diversas dimensões, desde a formação, à investigação e por aí fora. Sabemos que os apoios comunitários só podem ser executados com a intervenção e com a complementaridade do Estado português, seja por via do Orçamento de Estado, seja por via da Segurança Social. Quando os recursos são mais limitados, obviamente que depois a outra componente acaba por ser mais difícil de executar. Mas se todos colaborarmos, penso que poderemos conseguir chegar a bom porto. Que não está a ser fácil, não está a ser fácil. Que não seja fácil para as empresas, que não seja fácil para o Estado, que não seja fácil para os intervenientes nestes processos. Eu acho que é sempre fácil de criticarmos. Nós na EBA temos um princípio que é fazer a nossa parte e, portanto, até é uma das vertentes que nos distingue de outras associações, independentemente da reputação. Nós tentamos aliar-nos e fazer o que é suposto nós fazermos com o nosso comprometimento com os nossos, que é as empresas e as pessoas que são nossas clientes. Bem, acho. Obrigada.